Meu amigo, Lula não vai vencer as eleições de 2026 se ele se atrever a se candidatar à reeleição. Pois é o que indicam todas as últimas pesquisas de opinião que nós temos visto por aí, porque todas elas mostram de forma categórica que a aprovação do Lula está desabando. Pesquisa após pesquisa, parece que não tem fundo, parece que não tem chão realmente a popularidade do Lula. É impressionante. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que a Secom estava comemorando, que não, estancamos a queda na popularidade do Lula. Meu amigo, que viagem desse pessoal, muito longe disso. O pessoal do próprio Poder 360, que é quem realizou essa pesquisa Poder Data, já tinha comentado sobre essa opinião da Secom. Falaram mais ou menos, olha, as próximas pesquisas vão deixar a gente entender se realmente a coisa melhorou para o Lula ou não, se a sangria foi estancada. E bem, não foi estancada não, muito pelo contrário, a desaprovação segue em alta, aumentou 2 pontos percentuais na comparação com janeiro, passando bastante daquela zona, né, de inelegibilidade que é os 50%. Uma desaprovação acima desse patamar torna inviável uma candidatura, porque no segundo turno, como eu sempre digo por aqui, no segundo turno não se ganha por aceitação, por aprovação, se ganha por ter o menor índice de rejeição. E um presidente que tem esse índice de desaprovação, na metade do mandato dele, esse cara não se reelege. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar esse tema em detalhes, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, pesquisa aqui da Quaest, aliás, da Poder Data, né? Eu fiz uma outra avaliação da Quaest sobre opinião a respeito do Haddad e do Lula. E despencou, né? Do aspecto econômico, despencou também. Mas aqui é opinião do povão, de maneira geral, muito recente, 15 a 17 de março. Então, é uma avaliação nova que nós estamos acompanhando aqui, portanto, né? E a última avaliação foi feita 2 meses atrás. A piora foi considerável, porque não apenas os índices pioraram, o gap, a distância entre eles, aumentou bastante, né? Então, dá uma olhada nisso aqui. Esse é o gráfico da variação da aprovação ao governo Lula com essa pergunta aqui, aliás, aqui, com essa pergunta, bom, coloquei a tela pra gente ver, né? Essa pergunta simples aqui, você aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? Então, é uma coisa direta que não tem muito erro nessa história. Aqui embaixo a gente tem a margem do não sabem, que tá ali no 6%, beleza, né? É o pessoal que não se decidiu a esse respeito. O importante mesmo está aqui. A margem de erro é 2 pontos percentuais, então não há o que se dizer em empate técnico. É uma piora considerável do nível de desaprovação do Lula. E olha só, ele tem subido constantemente aqui, vamos colocar, desde meados do ano passado, né? Subiu constantemente, não para de subir, não tem aquelas oscilações que tinha antes, e chegou agora a 53%. Já estava acima dos 50% na avaliação anterior. Agora chegou a 53% de desaprovação contra 41% de aprovação, aprovação que também vem caindo de forma contínua. Agora compara com esse início do período do governo Lula, janeiro de 2023. O gap positivo, a distância entre a avaliação de aprovação e a de desaprovação era de 13 pontos percentuais. Hoje isso caiu para 12 pontos negativos para o Lula, ou seja, a desaprovação está 12 pontos percentuais acima da aprovação. E essa boquinha aqui nessa abertura tem acontecido de forma constante desde mais ou menos ali outubro do ano passado, né? Então, a tendência disso aqui é continuar aumentando, porque é o que está acontecendo. Essa distância aqui que é importante para a gente analisar o ponto de vista eleitoral. É isso aqui que torna inviável uma vitória do Lula nas eleições do próximo ano, porque um índice de desaprovação desse aqui, nesse patamar, é insustentável para um segundo turno. O cara chega no segundo turno tranquilamente, isso aí é líquido e certo. Se o Lula concorrer,
contra quem quer que seja, ele chega no segundo turno, talvez em primeiro lugar. Mas o índice de rejeição dele tá tão forte que ele não consegue se sustentar. E as pesquisas já estão mostrando isso, mostrando Lula perdendo até para o Tarcísio de Freitas, que nem é um cara tão projetado nacionalmente ainda, perdendo para o Bolsonaro, que está inelegível. Pois é, o cara já está praticamente se queimando enquanto candidato viável para as eleições de 2026, né? E aqui a gente tem uma estratificação que nos ajuda a compreender melhor como o Lula está definhando. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, molhando o bico, antes que eu comece a tossir no meio do vídeo, mas veja aqui, né? Você tem as barrinhas vermelhas de desaprovação e as barrinhas azuis de aprovação. O cinza é o não sabe, o pessoal em cima do muro. Então veja aqui que a desaprovação do Lula está em 52% no Sudeste. Então, o índice nacional, inclusive, né? Tá igualzinho o índice nacional. O Sudeste foi o fiel da balança para determinar a vitória do Lula em 2022. Então, isso aqui é muito importante de maneira geral. Que o Sul vai ter um índice de desaprovação aqui de praticamente 2/3, que o Centro-Oeste também, a gente sabe. Agora, o Sudeste realmente é onde a coisa se decidiu e onde provavelmente vai se decidir. E pode ser também que o Nordeste acabe deixando o Lula na mão, porque olha só, estamos quase no empate entre as duas opiniões. Na verdade, se a gente considerar a margem de erro elevada aqui do Nordeste, isso aqui é empate técnico entre aprovação e desaprovação. No Nordeste, no curral eleitoral do Lula, pois é, meu amigo, é isso que está acontecendo. O Nordeste está abandonando o Lula e tem que abandonar mesmo, acabar com esse negócio de votar em esquerda, que é uma tragédia para o Nordeste. É o atraso que tem transformado o Nordeste aí em uma região refém de políticos populistas. E aí, né, é claro, a gente vê aqui também a análise por sexo, que é muito interessante também. Obviamente, os homens desaprovam muito mais o Lula, né? Veja aqui, vou subir aqui pra gente ver melhor. 60% dos homens desaprovam o governo contra 35% aqui de soy boys que aprovam o governo Lula. Mas olha aqui nas mulheres, no patamar entre as mulheres, meu amigo. 47-47, empate técnico. E aqui é um problema, porque, na verdade, em janeiro de 2023, a avaliação da questão aqui do trabalho do Lula em relação às mulheres, né, era muito melhor. Comparando aqui ruim, péssimo, ótimo, bom e regular, olha só, a avaliação do ótimo do governo Lula pelas mulheres estava em 45 pontos lá em janeiro de 2023. Caiu para 21 pontos agora, meu amigo, sendo que a avaliação do ruim ou péssimo subiu 6 pontos percentuais. Olha que coisa terrível para o Lula. É claro que isso cresceu às custas da avaliação do regular, mas isso demonstra uma piora considerável na percepção a respeito do governo Lula, num extrato social que tipicamente vota muito nele. Se você pegar os números aí de pesquisas eleitorais pré-campanha de 2022, você vai ver o quanto que as mulheres estavam mais determinadas a votar no Lula, né? E até entre os cabeças de bagre de 16 a 24 anos, você pode ver que a aprovação do Lula está muito menor. A distância aqui é de 8 pontos percentuais, que está dentro da margem de erro, tá? É assim, o pessoal tá desencantando totalmente com o Lula. O pessoal de baixa escolaridade, olha aqui, tá empate técnico empate nominal entre as duas opiniões. E é claro que conforme o nível de conhecimento de escolaridade vai aumentando, o pessoal também vai desaprovando mais o governo Lula. E olha aqui, até as rendas familiares mais baixas estão, de fato, desaprovando o governo Lula, né? Porque inflação, principalmente, tudo muito caro, tudo muito difícil, o orçamento familiar não dá conta de acompanhar a deterioração que nós estamos vendo aí, né? E olha, a questão dos católicos, né, que tipicamente votam no Lula, esse é um fenômeno que existe muito aqui no Brasil, por pressão, aquela pressão mesmo de relacionamentos, né, psicológica, de padres, de bispos, da CNBB e tudo mais, o católico tipicamente vota no Lula. Mas olha isso aqui, meu amigo. A aprovação do Lula entre católicos era 62%. Era um gap positivo para o Lula de 31 pontos percentuais.
Esse gap positivo existe ainda, mas caiu para 3 pontos percentuais, que está dentro da margem de erro. É um empate técnico. E aí, em matéria dos evangélicos, nem preciso dizer, né, meu amigo? Tá indo aqui para 3/4 dos evangélicos desaprovando o governo Lula, praticamente aqui 70%, o pior cenário de maneira geral. A avaliação ótimo ou bom do governo Lula despencou consideravelmente, caiu pela metade desde o início do mandato dele, e o ruim ou péssimo está subindo. Tudo isso aqui, de maneira geral, meu amigo, demonstra que o Lula vai ter muita dificuldade para se manter como um presidente, um candidato viável para 2026. E digo mais, a tendência é que isso aqui apenas piore. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.